Saudações, meus amigos vascaínos e vascaínas espalhados de norte a sul desse Brasil enorme. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para repercutirmos algumas notícias do Vasco. Galera, algumas situações importantíssimas pipocando aí nessa noite, nessa tarde, nesse dia de quinta-feira, né? Nesse dia 12 de dezembro de 2024, o ano chegando ao fim. Brasileirão já acabou, mas as especulações no mercado da bola, a busca por treinador, por reforços está apenas começando, né, gente? Tivemos também novidade na noite de ontem em relação a Vasco SAF, né? Há quem diga que Marinakis já teria até mesmo acertado para fazer o Pix e comprar 31% da SAF, que hoje está sob controle da ECAP, que seria o percentual referente a 777 Partners. Tivemos aí quebra-pau no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama na sede náutica. A sessão do Conselho teve que ser parada, cancelada, porque a turma quase chegou às vias de fato. Conselheiros apoiando a política de reestruturação do Pedrinho, conselheiros contra a recuperação judicial, ex-presidente ressurgindo das cinzas para causar tumulto nos bastidores do Vasco. Muita coisa acontecendo. Nike parece ter acertado com o Vasco um contrato, a gente vai falar disso. Vamos falar também de jogador sendo especulado, mais nomes surgindo. Parece que agora é oficial, Renato Gaúcho agora sim está na mira do Vasco. Anteriormente tinha uma turminha da lacração aí ventilando para ver se colava. Parece que colou. A gente vai trazer isso tudo para vocês. Então, bora, meus amigos. Vem comigo que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Amigos, logo de cara, então, direto e reto ao que nos interessa. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link também do nosso vídeo ou se torne membro para nos ajudar aqui o nosso crescimento. Só clicar no botão logo abaixo aqui, o botão de se inscrever, o botão de compartilhar, o like também tá aí. E para se tornar membro também tá tudo aí na parte de baixo da sua tela. Valeu, meus amigos? Agora olha só, se tratando de treinador, segundo o GE. Globo, o Vasco então agora oficialmente fez contato, pegou o telefone para ligar para Renato Portaluppi, isso mesmo, Renato Gaúcho, tá no radar do nosso Cruz Maltino. Pedrinho então teria realmente o interesse nesse momento na contratação de Renato Gaúcho para ser o novo treinador da equipe Cruz Maltina para a temporada de 2025, do ano que vem, tá? Segundo o GE. Globo, o Vasco então consultou ali, né, questão salarial, quais seriam as expectativas de Renato Gaúcho para o próximo ano, se quer trabalhar, se não quer, se vai trabalhar, como é que ele, o que ele alveja para a carreira dele, essas situações. Renato Gaúcho, por sua vez, pediu até esse fim de semana, ele vai pensar, vai avaliar essa situação e vai dar um parecer para o Vasco, tá? Então, em compasso de espera, segundo o GE. Globo, Vasco fez então um primeiro contato aí para falar, no caso, para tentar a contratação de Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, né? Vai aguardar a resposta do treinador, ele que acabou de sair do Grêmio, tem poucos dias, né? Claro que vai tirar as férias dele, vai jogar aquele futevôlei que a gente sabe que ele curte, aquela praia aqui no Rio de Janeiro. Renato Gaúcho, mas na verdade o homem adora o Rio de Janeiro, né? Tem isso aí também, né? Ele, é claro, ele vai tirar ali os dias sabáticos dele para descansar e ao mesmo tempo agora nesse próximo fim de semana ele ficou de dar um parecer para a diretoria Cruz Maltina. Ô Álvaro, mas não tinham outros treinadores sendo ventilados? Tinham. O Vasco chegou a procurar um aqui ou outro ali, outros foram ventilados, situação de bastidores, de corredores, nada oficial. Outros o Vasco chegou a fazer consulta de contrato, de salário, para ver se rola ou não, mas nada em oficial. E o Renato Gaúcho, segundo a reportagem do GE. Globo, teria agradado a diretoria do Vasco, porque o Vasco nesse momento de reestruturação, de nova temporada, nesse momento aí de
de fazer o time engrenar. A gente precisa de alguém que entenda do futebol brasileiro. Palavras da reportagem do GE. Globo. Não sou eu que estou falando, tá, gente? O presidente Pedrinho, então, teria ali gostado do perfil do Renato Gaúcho, porque ele entende do futebol brasileiro. Isso aí eu concordo. Realmente o Renato entende do futebol brasileiro. Agora, o que eu não concordo é o perfil. Tá? Mil perdões para quem pensa ao contrário de mim. Vai ter gente que vai ficar chateado comigo. Mas eu não concordo com o perfil do treinador. Eu acho ele muito falastrão, meio polêmico demais, sem necessidade. Tem hora que é preciso ser um pouquinho mais humilde, né, para poder ali montar o time assim ou assado. Ele pensa que só ele entende de futebol. Enfim, por um lado isso é legal, que ele tem a convicção dele. Mas por outro lado não é legal, porque a gente sabe onde pode dar. É igual o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem a convicção dele lá e não muda e não sei o que. Quando dá certo, show. Agora, quando dá errado, ele morre abraçado no navio, igual o capitão. Ele segura no leme e afunda junto. É essa a questão. Então isso pega. Tem a questão do trato com o jogador. Renato Gaúcho tem aquele trato mais boleirão, né? Aquele trato ali mais carioca, aí maluco, não sei o que, coisa e tal. Aquela farra. Para poder lidar com aquele garoto da base que está subindo, com aquele jogador mais experiente, só que às vezes esse jeitão dele também acaba gerando ruído. Às vezes ele solta uma farpa aqui, uma parada ali, tem jogador que já não gosta, então eu particularmente, eu buscaria nesse primeiro momento outro treinador, por conta disso. Agora, se vai ser o pior treinador pro Vasco, eu acho que não. Vai ser o melhor? Também não sei, tá? Vamos ter que aguardar. Fato é então que Renato Gaúcho agora é oficial. Tá na mira aí do Vasco da Gama, né? No caso, ele estaria atendendo a alguns pré-requisitos da diretoria do Vasco. Ele teve 2 passagens aqui pelo Vasco. Inclusive, eu tenho uma lembrança do Renato Gaúcho, eu quando era ainda garoto, em 2006, nosso Vasco chegou na semifinal, no caso, chegou na final da Copa do Brasil, foi diante do Urubu, se eu não me engano, ou Fluminense. Eu acho que foi diante do Urubu. Na final. E na semifinal, o Vasco enfrentou o Volta Redonda. Aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, na cidade de Volta Redonda, na cidade do Aço. E na época, eu nunca tinha ido a um estádio. O meu sonho era ir ver o Vasco jogando de perto. E eu lembro que meu pai, né, ele tinha fechado uma Kombi pra gente ir na época. Na época, o negócio de van era difícil, era muito mais Kombi rodando aí. Hoje em dia é van, é coisa e tal. E a gente fechou uma Kombi para ir ver o jogo do Vasco. Só que chegou na hora, deu tudo errado. O patrão não queria liberar mais cedo. Aí eu acho que a minha tia também não conseguiu liberação no trabalho. E o cara da Kombi teve problema com a Kombi dele. E liga para um e liga para outro. Eu, garoto, dentro de casa, na minha casa tinha aquele telefone de linha ainda. Não tinha nem celular, essas coisas. Era para poucos, né? Tinham, mas não tinha nem condição de botar crédito, né? Vamos dizer assim. Peguei o telefone ali em casa e liga para cá, e liga para cá, e liga para lá, liga para lá. E fala com um e fala com o outro. Eu agitei a parada. Eu, garotinho, tinha ali 12, 13 anos. Eu agitei a parada. Meus amigos. Não, tinha 14 na verdade. Eu ia fazer 14, eu tinha 13 para 14. Só sei que eu arrumei um rebuliço. Meu pai arrumou um amigo dele lá que tinha uma outra Kombi, que entrou na parada de última hora. Todo mundo entrou na Kombi, ó. Pum, fomos pra Volta Redonda, chegamos lá, compramos o ingresso na mão de cambista. Isso em 2006. Pagamos 40 prata em cada ingresso. Em 2006 era como se fosse hoje aí, sei lá, 150, 180 reais, 200 reais cada ingresso. A gente pagou ali no Raulinho de Oliveira e entramos no estádio. E a gente ficou logo atrás, justamente do banco de reserva do Vasco, onde estava o Renato Gaúcho. Na época tinha um cabelão grande, coisa e tal, tava frio. Ele meteu um cachecol, aquele negócio todo. E eu fiquei com raiva, porque o jogo foi 0-0, né? Valdirã, Moraes, Valdir Bigode, coisa e tal. Não saiu do 0. Aí depois, em São Januário, o Vasco acabou ganhando pelo placar mínimo de 1-0, se eu não me engano, ou foi pros pênaltis, algo assim. O Vasco passou de fase e aí perdemos na final. Ele foi treinador, tem essa lembrança aí. Depois, em 2008, né, ele chegou no Vasco na reta final, quando a coisa já tinha degringolado, né, com Edmundo e companhia, para tentar salvar o Vasco do rebaixamento e não conseguiu, num somatório total de 115 jogos à frente do nosso Vasco. A ver, a aguardar. Só para reiterar, tenho nada contra a pessoa física do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, mas eu como torcedor, se eu fosse o presidente do clube, buscaria outro profissional. Ah, mas ele é o pior? Não, não é o pior, mas ainda poderíamos achar outros profissionais, entende? Mas vamos ter que esperar. Pode ser também que chegue e dê super certo. Ele gosta do Rio, não deu certo no Urubu,
por conta do que eu tô falando para vocês. É complicado de lidar com ele, lá no elenco dos caras, o jogador cheio de salto alto, cheio de marra, aquela coisa toda, cheio de estrelinha lá, não deu certo. Talvez no Vasco dê, porque não tem tanta estrela assim. Vamos ter que aguardar, tá? Então fica o registro em relação a treinador. Agora, se tratando de jogador, Tietê, a gente tomou conhecimento na manhã de hoje que o Vasco já teria feito, supostamente, os primeiros contatos em relação ao atleta, para saber ali qual a vontade do jogador, se quer permanecer jogando no Rio de Janeiro, se vai jogar em outro estado, outro país, se tem vontade de vir para o Vasco ou não. O Vasco fez esse primeiro contato, a gente tomou conhecimento na manhã dessa quinta-feira. Outra situação importantíssima é do atacante Alejo Cruz, uruguaio, né? É muito especulado aqui no Vasco no dia de hoje. O presidente do Atlético Goianiense desmentiu, falou que não tinha nada. E agora há pouco, na parte da noite, surgiu uma informação através do @fãs do esporte e também no X do Henrique Alcaraz, tá? De que Alejo Cruz renovou o contrato com o Atlético Goianiense até 2027. O uruguaio então não vem para o Vasco porque renovou o contrato com o Dragão, o Atlético Goianiense. Se viesse seria por empréstimo, mas eu acho difícil, não sei, vamos ter que aguardar. Fica o registro para vocês aí, tá, gente? Agora, se tratando aí de outro atacante, é do Thomas Coelho, né? O atacante do Atlético Paranaense, rebaixado. O Furacão pretende reduzir a sua folha salarial em pelo menos 30% do valor que é pago atualmente. Com isso, alguns jogadores devem sair e diversos clubes do futebol brasileiro estão ligando, estão buscando contato com a diretoria do Furacão para saber em relação a alguns jogadores, né? O próprio Coelho, o Canóbio, o zagueiro, né, o Esquivel, vários outros jogadores, né, estão no radar de vários times aqui do Brasil. E o outro nome que começou a ser ventilado aqui no nosso gigante no dia de hoje foi o Thomas Coelho, tá, gente? Ele que é atacante, né? O Atlético Paranaense pagou para o Atlético Tucumã algo em torno de 12 milhões e 800 mil reais na cotação da época da compra, por 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% pertencem ainda ao Atlético Tucumã. Tá? Há especulações de que o Atlético poderia vender parte desse percentual do jogador. Poderia vender parte do percentual do jogador. Uma outra possibilidade é que o Atlético Paranaense poderia, de repente, renovar o contrato do Coelho para emprestá-lo para outro clube, para não perder o direito econômico do jogador e, de repente, fixar ali uma opção de compra. Tá? Vamos ter que aguardar, fica aí para vocês o registro a título de informação. Agora, meus amigos, se tratando aí da Nike, né? Essa notícia aí pegou muita gente de surpresa na noite dessa quinta-feira, meus amigos. A gente já vem repercutindo essa situação da Nike já há algum tempo aqui no canal. Quem me acompanha sabe, há muito tempo. Desde do meio de 2024, acho que antes do meio desse ano, já tinham burburinhos, informações de Nike. A Puma teve muito perto de acertar com o Vasco, né? A Mizuno demonstrou interesse, né? Outras marcas, a Umbro teve interesse, depois tirou o corpo, coisa e tal. Segundo aí está sendo noticiado no dia de hoje, né, gente? Vasco e Nike já teriam aí um acordo já prestes a assinar um contrato que seria de 2026 até 2028, ou seja, 3 anos de contrato, 26, 27 e 28. 3 anos de contrato com a Nike e o Vasco para ser a nossa nova fornecedora de material esportivo. Tá? Há rumores também de que a Nike pretende acertar com mais 2 clubes aqui do futebol brasileiro, uma vez que eles deixaram a seleção brasileira, né? Então, assim, eles perderam bastante território aqui no Brasil, né? Perderam bastante território. Deixaram não? Deixaram, quem que é a patrocinadora da seleção? É a Nike mesmo. Deixaram não? Eles deixaram outros clubes aqui do futebol brasileiro. Eu viajei, desculpa, tá, gente? Outros clubes do futebol brasileiro ficaram mais ali com o Corinthians, né? E com a seleção brasileira. E eles pretendem aí buscar outros clubes aqui no Brasil. E um deles seria o Vasco. Estaria já um acordo aí já bem engatilhado para se assinar esse contrato para pegar a temporada 26, 27 e 28. E além do Vasco, Corinthians e Seleção Brasileira, parece que eles querem mais um ou 2 clubes aqui do futebol brasileiro. E há quem diga que existe até um acordo aí firmado entre Vasco e Nike para abrir a loja Vasco Nike, né? Uma loja personalizada, uma loja aí totalmente
com todos os caracteres do Vasco e da Nike, né? Uma loja Vasco Nike, igual hoje a gente tem a loja Gigante da Colina, tem a Mega Loja em São Januário, seria algo do tipo, só que com a logo da Nike, né? Seria a Lojas Vasco Nike, né, com todos os produtos do Vasco e produtos da Nike também na loja do Vasco, fazendo uma parceria enorme, extensa. O enxoval da Nike é sensacional. O problema é o preço, que é salgado porque é caro, mas é qualidade, é coisa boa. É boné de qualidade, é camisa de qualidade, é calção de qualidade, é meião de qualidade, é chuteira de qualidade, tênis de qualidade, né? Eu sou até suspeito para falar, eu particularmente gosto bastante dessa marca norte-americana. Sinceramente, eu gosto muito da Nike, gosto muito da Adidas. Até gosto da Puma, o designer da Puma agora deu uma caída, mas o material da Puma é bom e é barato, né? É melhor do que o material da capa, o material, e é bem mais barato do que o material da capa. Mas o design da Puma às vezes deixa a desejar, o formato da camisa. Já os uniformes da Nike são sensacionais, eu acho bacana. Tem um ou outro que eles dão uma viajada aqui e ali, o da Adidas também tem um outro que dá uma viajada, mas no modo geral é bem bacana. Eu sempre tive a vontade de ver a camisa do nosso Vasco com a Nike estampada para saber qual é que seria, né? Seria bem bacana, seria bem legal. O Vasco que nunca teve aí contrato com a Nike. O Álvaro, e a capa? A capa terminaria agora, nos próximos dias, o contrato dela. 25, o Vasco ficaria livre para assinar com quem quisesse. Só que o Vasco já estava conversando com a Nike, só que a Nike precisa voltar às atividades no Brasil, ela precisa de um tempo hábil para isso. Então a Nike supostamente teria pedido para o Vasco um fôlego, para ela se reestabelecer aqui no Brasil, para dar conta de atender a torcida do Vasco, que é gigante, né, no país inteiro, para entregar um enxoval completo com qualidade, que é o que eu estou falando, que a Nike tem capacidade para fazer isso. Então o Vasco, o que o Vasco fez? Para não ficar sem fornecedor nessa entre-safra, na saída da capa para entrar a Nike, o Vasco renovou no primeiro momento com a capa até o meio do ano que vem, de 25, que eu já não concordei, mas é um fato consumado. E há quem diga que o Vasco pode renovar até o final do ano de 2025. Pode ser aí prorrogado essa extensão de contrato com a capa, ou seja, mais um ano de contrato, ou seja, no primeiro momento 6 meses, com a capa de aumento de contrato, podendo chegar a mais um ano de contrato aí com a capa, então a temporada de 25, porque aí sim, a gente começaria do zero lá em 2026 com a Nike. Agora o complicado, o chato disso tudo é dar uma notícia com um ano de antecedência, né? A gente tem que ficar e viver um ano aí olhando para a capa, sabendo que vai vir a Nike, né? É meio esquisito, né? Mas tudo bem. Vamos aguardar os capítulos da próxima situação aí envolvendo material esportivo. Ainda falando de material esportivo, o Vasco está prestes a lançar a nova camisa, fazendo alusão à conquista do Brasileirão de 1974, o primeiro título brasileiro do nosso Vasco da Gama. Belíssima camisa, alguns spoilers da camisa já foram até mesmo divulgados nessa quinta-feira, para passar aquele mel na boca do torcedor do Vasco, né? Para deixar o torcedor do Vasco ali instigado, doido, para adquirir essa linda camisa aí, pelo jeito, né? Vai ser naquele pique retrô, bem bacana, tomara que seja bacana, tomara que o precinho também seja legal, porque eu particularmente gosto muito desse modelo de camisa retrô, ainda mais essa preta que eu achei sensacional. Tá bom, meus amigos? Então, no primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação, esse programa mais compacto aqui do nosso Expresso News. A gente se vê logo mais no Madruga Vasco, com aquele programa mais completo de todas as manhãs. Tamo junto e valeu, porque enquanto houver no coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!